Seguindo em cima do fato, muito obrigado pela sua televisão ligada aqui na Mix. Presta atenção no que eu vou falar, presta atenção nesse caso. Você vai se lembrar comigo do caso deste cachorro que morreu após ser arrastado pelas ruas de Piracicaba. O caso do cachorro lobo. Esse cachorro chegou a ser resgatado com vida, chegou a ser encaminhado para uma clínica, nós acompanhamos, mas lamentavelmente o cachorro não resistiu e faleceu. O cachorro que foi arrastado, amarrado pela coleira no para-choque do dono. O dono do cachorro acaba de ser condenado pela justiça, inclusive a condenação dele prevê prisão. Só que esta prisão pode ser revertida na prestação de serviços à comunidade e, me parece, no fornecimento de cestas básicas. Houve uma condenação, essa condenação existiu, mas a condenação, a prisão, ela pode ser revertida, ele não vai ser preso, mas terá que prestar algum serviço. Se eu não me engano, então nós vamos confirmar essa informação, serviço do próprio canil do município de Piracicaba. Então, serviços relacionados aí aos animais. Bem, para a gente relembrar o que aconteceu, o Paulo Eduardo, na época, conversou com o dono do cachorro. A alegação do dono do cachorro é que ele não percebeu que o cachorro teria se enroscado, o cachorro estava com a coleira. Ele alega não ter percebido que o cachorro se enroscou e, dirigindo o automóvel, o cachorro começou a ser arrastado. Só percebeu, as pessoas começaram a gritar: ô meu cachorro lá, cuidado! Ô cachorro! Aí que ele parou com o carro, mas o cachorro já estava bastante ferido. Mas existe uma polêmica nesse momento em Piracicaba, porque o advogado do homem acusado, né, de ter arrastado o cachorro, ele está questionando o seguinte: por que depois que o cachorro morreu, já cremaram o corpo do cachorro, impedindo que uma perícia, que uma autópsia fosse feita no cachorro? Daqui a pouco nós vamos aos nossos estúdios de Piracicaba. Eu quero questionar ao vivo o advogado, por que ele queria então solicitar esta perícia, esta autópsia no corpo do cachorro, por qual motivo a solicitação desta autópsia. Mas vamos relembrar o caso ouvindo o dono do cachorro contando o motivo que aconteceu, que ele se lembra do que aconteceu no momento em que o cachorro foi arrastado. O Paulo Eduardo conversou com ele e você assiste comigo agora em cima do fato. Olha, eu vou conversar agora com o Cláudio. Você vai ver o Cláudio aqui. Eu acredito que a maioria dos telespectadores vão reconhecer quem é o Cláudio. O Cláudio era dono do cachorro Lobo, que em novembro, dia 2 de novembro, acabou sofrendo um acidente e dias depois acabou morrendo. Pela primeira vez aqui em Piracicaba, na televisão de Piracicaba, o Cláudio vai poder contar o que realmente aconteceu e vai esclarecer para a população e para o telespectador, para mim também, vários pontos dessa questão que a cidade tanto está comentando. Cláudio, você tem quantos anos de idade? 49. 49? Isso. Você é piracicabano, Cláudio? Piracicabano. A sua profissão qual é? Mecânico. Você começou a trabalhar com que idade? Foi 16 anos. 16 anos já trabalhava? Já. E na sua casa, quando você era garoto, era criança, os seus pais tinham animais? Tinha. Sim, senhor. Você sempre teve cachorro, gato? Sempre. Cachorro, gato, passarinho. Você gosta de animais? Gosto de animais. E tenho ainda até hoje. Você tem quantos animais? Tenho dois cachorros e 2 passarinhos. Agora, até por conta da sua profissão, você tem um veículo que é um utilitário, né? É uma perua, uma caminhonete? É uma Corrier. Uma Corrier, que tem aquela parte da caçamba atrás. Isso. E naquele dia, naquele feriado, você tinha saído para passear com o lobo? Isso. Eu trabalhei até as 2 e as 2 amarrei ele atrás lá e fui passear com ele. Sempre habitualmente que eu fazia. Agora, isso era uma prática normal que você fazia sempre? Sempre fazia isso. Naquele dia você saiu lá da oficina e estava indo com o lobo para algum lugar específico ou só dar uma volta de carro? Eu ia na praça dar uma volta com ele.
Em que praça você estava indo? Lá perto do Dom Bosco, na Senai. Agora, nesse dia você tinha trabalhado até 2 horas da tarde. Esse acidente com o cachorro aconteceu que horário? Não, foi 3 horas, 3 e pouco. Então, logo depois que você saiu do trabalho. Isso, logo que eu saí do carro, pus ele e fui passear. Ô, Cláudio, algumas pessoas, eu ouvi algumas pessoas dizendo que você aparentava estado de embriaguez, que você não havia visto o cachorro, o lobo, cair de tão bêbado que você estava. Isso é verdade? Não, mentira. Mentira. Outras pessoas disseram por aí que você fez aquilo para se mostrar para algumas outras pessoas que estavam na calçada como um ato de poder, alguma coisa assim, de mostrar do que você era capaz. Isso é verdade? Não, mentira. Você acha que eu vou fazer para um cachorro isso? Não. Este o dono do cachorro arrastado. Agora a condenação à prisão, e nós vamos saber mais detalhes a respeito desse caso. O cachorro ficou bastante machucado, né? Tem as imagens aí, ele foi arrastado, ainda que o cachorro sobreviveu por algum tempo, né? Poderia até ter falecido na hora, no momento em que o cachorro foi arrastado. Ele ainda, durante alguns dias, né, passou ali por um tratamento e infelizmente não resistiu e acabou falecendo. A justiça entendeu que houve uma omissão, né, por parte do dono do cachorro. Ele foi condenado, né, inclusive condenação à prisão, condenação esta revertida em prestação de serviços à comunidade. Então nós vamos aos nossos estúdios da TV Mix em Piracicaba, são 5 da tarde, 57 minutos, às 5h57, e nós estamos em contato com o advogado do dono do cachorro, que é o doutor Silvestre. O doutor Silvestre já está comigo, vai conversar ao vivo comigo aqui. Muito obrigado, doutor Silvestre, por estar nos nossos estúdios da LZTV, na Mix Piracicaba, para que a gente possa comentar, falar a respeito desse caso. E eu gostaria de saber, né, do senhor como recebeu a notícia desta condenação, né, e como advogado, qual a avaliação que o senhor faz desta condenação do seu cliente. Boa tarde, doutor Silvestre. Boa tarde aos telespectadores. É uma satisfação poder estar aqui com todos vocês para estar tentando esclarecer o que efetivamente ocorreu. Mas de início não houve surpresa, não pelo que se produziu nos autos, mas essa condenação já era esperada antes mesmo do Cláudio iniciar a responder esse processo, porque houve um interesse muito rápido em se julgar esse processo, um processo em que o acusado não teve a mínima chance de se defender, enfim, testemunha de acusação, com a incumbência de produzir provas contra o senhor Cláudio e todos nós, aqueles que conhecem a ciência penal, não vão encontrar nem mesmo no berço italiano do direito criminal fato como esse, em que uma testemunha de acusação é contatada para ela juntar um laudo necroscópico nos autos de processo. Então, eu fico sim, logicamente preocupado com a sentença da forma como que ela veio, porque não existe provas. Aqui eu estava conversando com o Paulo, exibi ao Paulo, e isso, e outro detalhe que nós gostaríamos que fosse modificado, é que ele teria amarrado o cão no para-choque do veículo. Isso não ocorreu. Esse cão estava na caçamba da Courier. Isso foi o que aconteceu. E mais, pela sentença, ele foi condenado, diz que o dolo foi eventual,
que a partir do momento que ele colocou o cachorro na caçamba do veículo, ele passou a responder, assumir que a qualquer momento algo pudesse acontecer a ele. Então essa foi a situação do processo. Doutor Silvestre, eu gostaria de saber por que o senhor requisitou esse laudo. O senhor queria que fosse feita uma autópsia no cachorro, e o corpo do cachorro foi cremado, acho que poucos momentos após a sua morte. E o senhor gostaria de que fosse realizada uma autópsia? Qual era o seu pedido após a morte do cachorro? Olha, não é que eu propriamente queria. O procedimento penal é que assim exige. Isto porque, quando houve o questionamento, a situação, que a família, inclusive, foi impedida de ingressar na clínica para poder visitar o cão, e até um dia antes que o cão veio a óbito, ele estava bem. Foi, inclusive, com a aparição da fotografia do mesmo no jornal aqui da cidade de Piracicaba, dizendo que no dia seguinte ele seria entregue à ONG. E para a surpresa de todos nós, e eu até questiono, se alguém aqui em Piracicaba tiver conhecimento de que algum outro animal, para ser mais específico, um cão que tenha sido vítima de maus tratos, tenha sido cremado, eu desconheço. A prática, existe um código de postura aqui na cidade de Piracicaba que diz que o animal deve ser enterrado. E a questão é essa: por que cremar o cão? Quem é que autorizou aquele procedimento de células-tronco no animal? Onde é que obtiveram o material de células-tronco? A clínica era ou não era habilitada a fazer aquele trabalho? Isso. Quando tomamos conhecimento que o animal havia morrido, nós imediatamente procuramos o judiciário para pedir, inclusive peço licença aqui, para poder ler aquilo que nós peticionamos no dia 16 de novembro de 2011. Doutor Silvestre, antes do senhor antes do senhor fazer essa leitura, eu só queria fazer o seguinte questionamento. O senhor está colocando várias situações que dão a entender que o seu cliente, então, tenha sido prejudicado com estas atitudes, quando o senhor diz que o cachorro não costuma ser cremado, é enterrado, é o procedimento comum, e que nesse caso ele foi cremado. O senhor fez alguns questionamentos sobre o próprio tratamento ao qual ele se submeteu na clínica veterinária. O senhor acha que houve, então, um prejuízo para o seu cliente? Quer dizer, alguém teria algo contra o seu cliente? Porque, de repente, nós acompanhamos uma série de manifestações na cidade, das entidades de defesa dos animais, não é? Pedindo para que não houvesse impunidade, não é? Pessoal revoltado, não é? E com razão, pela situação, né, de um cachorro, a notícia como foi divulgada, de um cachorro arrastado. O senhor nos traz aí algumas outras situações. Alguém teria algo contra o seu cliente, queria prejudicá-lo de alguma forma? Quando o senhor faz essas colocações, queria até que o senhor fosse um pouco mais claro, um pouco mais direto sobre os prejuízos, então, que esta situação causou para o seu cliente, inclusive a defesa que o senhor faz dele. Olha, eu quero esclarecer que quando tomamos conhecimento que a causa mortis do cachorro foi uma infecção generalizada, fui por 2 vezes a Botucatu entrevistar com a autoridade médica no sentido de que fizesse esses esclarecimentos. E eu obtive esclarecimento, sim, de que há necessidade da clínica ter autorização para que ela
possa realizar esse tipo de procedimento. Mas, retomando a questão, e que eu quero deixar claro, porque até agora eu quero agradecer, porque vocês estão nos dando essa oportunidade para poder esclarecer, porque se o Cláudio tivesse agido da forma como foi noticiada, nem eu mesmo seria o seu patrono. Jamais eu patrocinaria uma causa de alguém que tivesse agido de forma tão cruel contra um animal. Jamais. Porque eu gosto, tenho cachorro, gosto de cachorro, mas jamais aceitaria que uma pessoa, e conversando com o Cláudio, depois em contato com outras pessoas, com vizinhos, e eles deixaram clara a situação de que não existia nenhum motivo que justificasse alguém agir da forma como foi divulgado. E mais, lendo aqui ao senhor, e eu depois, caso haja essa autorização, o senhor queira exibir, o próprio promotor, quando nós fizemos o pedido, ele concordou. E qual era o nosso pedido? Eu vou ler aqui aos senhores, porque tem que ficar esclarecido o que é que a defesa pleiteou nos autos de processo. No dito popular, é o acusado que tenta desaparecer com a prova. Qual é a prova que nós tínhamos para poder chegar à conclusão da morte do animal? Era o corpo do cachorro. Era a perícia, o corpo do cachorro. E veja bem, o senhor, o que nós pedimos? Diante do exposto requer, seja diligenciado pelo oficial de justiça, junto à clínica veterinária fração limitada, para constatar se houve ou não a morte do animal. E, em caso positivo, onde o mesmo se encontra. Outro requerimento. Seja determinado por este juízo que o veterinário preserve o corpo do animal até que seja realizada perícia pela polícia científica para constatar a real causa-mortes, nomeando-se peritos para a constatação. Finalmente, seja determinado ao responsável legal pela clínica que faça encaminhar a este juízo a ficha clínica do animal. Isto no dia 16 de novembro de 2011. Agora, doutor Silvestre, e aqui o promotor de justiça... Para que a gente possa ser um pouco mais objetivo, resumir a situação, o senhor acabou de dizer o seguinte: olha, eu jamais defenderia um cliente se houvesse indício de crueldade, de que ele tivesse realmente feito algo, né, contra o cachorro com má intenção, não o defenderia, não o teria como cliente, né, se a situação fosse essa. Essa condenação, o senhor disse que já era uma condenação esperada, então, no seu modo de ver e na sua interpretação, houve alguma manipulação aí que o prejudicou? O senhor entendeu que as manifestações, por exemplo, das associações de defesa dos animais aí de Piracicaba foram manifestações exageradas, que tomaram as ruas da cidade? Qual a sua visão sobre essas manifestações? Não, a minha visão, e tanto é que o que eu estou dizendo aqui, eu quero deixar bem claro, porque hoje há toda uma política de tudo aquilo que se fala, vai se responder por processo crime, sim, por difamação, calúnia, vai se responder por processo indenizatório, mas tudo que hoje está nos autos. E mais, quando eu tomei conhecimento que a ONG, após ter pedido para ser assistente de acusação nos autos, e que foi indeferido, logo após,
A ONG comparece em juízo, e eu até pedi para que se produzisse isso numa folha 3, para que todos possam verificar, e aqueles que militam na área criminal, que militam nos fóruns, seja, não precisa ser especialista na área criminal, basta ter um mínimo de senso e de bom senso. Eu vou ler aos senhores. E o senhor, eu gostaria, veja só, muito embora quem está aqui para responder sou eu, mas eu gostaria do senhor, como homem que está informando e não deformando a opinião pública, fizesse um questionamento e uma avaliação, um juízo de valor a respeito dessa situação que ocorreu nos autos. E desde que isso ocorreu, nós procuramos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e opusemos lá, foi uma correição parcial por conta de nós entendermos que a partir do momento que a ONG juntou esse documento nos autos, esse processo não poderia mais estar sendo julgado na cidade e comarca de Piracicaba, ou seja, perante aquele juízo. Doutor Silvestre, o senhor deve recorrer agora a essa sentença de primeira instância, né? O senhor deve recorrer, mas enquanto o senhor recorre, o Cláudio ele terá que já prestar esses serviços à comunidade, aí terá que, esta pena que pode ser revertida, né, em prestação de serviços comunitários, isso já terá que ser feito aí em Piracicaba, no canil da cidade, ou ele aguarda aí todas as instâncias para a prestação desse serviço? Nós já opusemos embargos de declarações, a sentença, por entender que alguns tópicos foram omitidos na sentença. Esse é um procedimento, é um recurso previsto em lei. E por que nós falamos? Porque a ONG, qualificada nos autos, por sua advogada, que ao final subscreve, vem respeitosamente requerer a juntada do laudo de necrópsia do animal lobo. Vejam agora, isso é que nos deixou indignados. Em 32 anos de carreira, nunca vi fato como esse. Daí vem isto. Em atendimento ao telefonema da serventuária, que por determinação de Vossa Excelência, telefonou para a diretora da ONG, solicitando a apresentação do referido documento. Ou seja, quem deveria ser concitado a produzir, a entregar o laudo necroscópico em juízo era a autoridade policial. E a autoridade policial, até o dia de hoje, não teve acesso a esse documento. E esse documento que eu estou dizendo aos senhores foi solicitado a testemunha de acusação. Ela quem trouxe, levou para os autos de processo o laudo. Então isso, nós entendemos que a partir desse momento não poderia. E um outro questionamento também, que nós não conseguimos entender, é este. Quem teve contato, quem chamou o centro de zoonose para atendimento do cão-lobo, foi o Luiz Américo, que preside a Sociedade de Proteção aos Animais. E nós também não sabemos por que, e se houve ou não, e se há alguma questão política nessa situação, ele não foi, até o dia de hoje, chamado a dizer o que é que ele viu. E quem chamou, a pessoa que poderia ser testemunha nesse caso, era o Luiz Américo. E Luiz Américo não foi chamado. E obviamente que com todas essas situações dentro do processo, onde o Cláudio não pôde, na realidade, produzir as provas, porque nós solicitamos
solicitamos questionamentos, todos os quesitos que foram formulados pela defesa, até hoje não foi respondido um sequer. E nós estamos aguardando. E mesmo assim, o Cláudio acabou sendo condenado, não comparecia anteriormente às audiências, como os senhores já tiveram oportunidade de divulgar, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Quantas ameaças ele recebeu? Por 2 ou 3 audiências ele não compareceu, porque ele tinha, e nós inclusive comprovamos perante o judiciário as ameaças. Tanto é verdade que o telefone celular do Cláudio foi requisitado pela autoridade policial para ser periciada, porque lá as pessoas ficaram assim tão tranquilas em produzir ameaças contra ele, que elas não se preocupavam mais em telefonarem, que o número dos seus respectivos telefones fossem observados, fossem visualizados pela autoridade por qualquer pessoa. Então, essa é a situação. O Cláudio, nós recorremos, antes do recurso, nós interpusemos os embargos de declaração para que os pontos omissos sejam esclarecidos, que nós reputamos como sério, porque há uma necessidade que se faça uma investigação mais acurada, porque veja bem os senhores, o Cláudio estava com o cachorro desde pequeno. O animal vivia com ele a maior parte do dia. Questionando. Por que o Cláudio queria ou quis matar o cachorro? O cachorro havia atacado alguma pessoa e causado algum prejuízo financeiro ao Cláudio? O cão teria prejudicado, teria causado algum dano a algum veículo que tivesse ficado na oficina do Cláudio? Não se sabe. Ninguém, e nós requeremos. Enquanto o cachorro estava vivo, nós fizemos todos esses questionamentos. Nós pedimos, inclusive, que fosse feita uma investigação, porque é do meu interesse também saber qual era o relacionamento Lobo e Cláudio. Agora, o que nós conseguimos apurar e ouvimos em audiência, por parte de testemunha de defesa, e até de um senhor que tem um comércio vizinho, que disse que o Cláudio, diariamente, ia ao bar comprar um salgado, tanto para ele quanto para o cão. Como nós tivemos também, por parte de uma testemunha de acusação, informando na sala de audiência, na presença do juiz, na presença do promotor, na nossa presença, que ela, testemunha, saiu correndo atrás do Cláudio, enquanto ele dirigia, que o cachorro, atirando pedras e pau. Isso está no processo e isso não constou na sentença. Perfeito, doutor Silvestre. Mas eu quero agradecer as suas colocações, nós vamos continuar acompanhando esse caso. Acho que foi a sua primeira manifestação ao vivo a respeito do caso aí após esta sentença. O nosso espaço aqui está aberto ao senhor, como está e sempre esteve a todas as entidades de proteção aos animais de Piracicaba, as associações, as ONGs, que entendemos o protesto, a manifestação que todos fizeram, e estamos abrindo espaço aí para a parte acusada, o seu cliente agora com esta condenação e o seu trabalho de defesa nestes recursos, que terão sequência aí no desenrolar desse processo, e nós vamos divulgar aqui e garantir ao senhor também o espaço sempre aberto para a sua manifestação. Obrigado por estar conosco ao vivo, trazendo esses detalhes importantes para a população que acompanhou o caso, e desejo que o senhor tenha aí um bom trabalho. Eu aqui tenho que agradecer esse momento. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Silvestre, direto de Piracicaba, o nosso link ao vivo, direto dos estúdios da Mix em Piracicaba, trazendo mais detalhes a respeito do caso do cachorro que foi arrastado pelas ruas da cidade.